Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dirac e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Teoria do Raio. Na aula de hoje, a gente vai pegar as nossas equações de Euler-Lagrange, parametrizadas em relação a esse parâmetro sigma, e fazer a parametrização em relação ao comprimento de arco. A gente terminou com esse grupo de equações aqui, parametrizadas em relação a sigma, e das nossas coordenadas cartesianas, x, y e z. A gente vai fazer o seguinte: vamos considerar o nosso comprimento de arco, S, como parâmetro, ao invés do parâmetro sigma. Quem é o nosso ds? Das aulas anteriores, a gente já viu que nosso ds é justamente essa raiz aqui, de x ponto ao quadrado, y ponto ao quadrado mais y mais z ponto ao quadrado, somados, vezes d sigma. Então, o nosso diferencial S tem uma relação aqui com o nosso diferencial sigma, do parâmetro sigma. Esse x ponto, y ponto e z ponto são as derivadas das coordenadas em relação a sigma. Então, nosso x ponto é justamente dx d sigma, y ponto dy d sigma, z ponto é o nosso dz d sigma. Então, se esse aqui é o nosso elemento diferencial, o nosso operador derivada, dds, é justamente o inverso do que está aqui. 1 sobre essa raiz, d sigma. Ok? Então, a gente tem uma relação entre esse operador derivada em relação ao comprimento de arco, com o operador derivada em relação ao parâmetro sigma. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar as nossas equações e substituir aqui, utilizando a nossa definição de DDS que a gente acabou de encontrar. Vamos substituir justamente nessas equações aqui. A gente vai fazer somente para x, mas como as equações são semelhantes, para y e para z vai dar a mesma coisa. Vamos fazer somente para x, para y e para z é simplesmente a repetição do resultado. Então o nosso dd sigma, aqui o termo entre parênteses, eu simplesmente copiei para cá para baixo, menos a raiz ddx 1 sobre c, igual a zero. Essa é a primeira equação em relação a x ponto. Quem é justamente aqui o nosso dd sigma? Pelo resultado que a gente encontrou, é a raiz vezes dds. Esse é o resultado que a gente encontrou aqui. A gente acabou de encontrar. Passo a raiz para lá multiplicando, é raiz dds, é o nosso dd sigma. Substituir aqui. Aqui é o nosso dd sigma substituído. Raiz vezes dds. Menos, essa raiz já estava lá, ddx 1 sobre c. Percebam o seguinte, aqui eu tenho raiz, aqui eu também tenho raiz. Se eu dividir o lado esquerdo da equação e o lado direito da equação pela raiz, essa raiz aqui vai sumir do lado esquerdo, posso pôr em evidência e depois fazer a divisão, e 0 sobre a raiz vai continuar 0 aqui do lado direito. Então eu vou terminar somente com este primeiro termo aqui, dds, o que está dentro desse parênteses, menos esse segundo termo aqui, ddx 1 sobre c. Foi o que eu coloquei aqui abaixo. Aí agora, resta a gente substituir o nosso x ponto. O nosso x ponto aqui. Que é o que está aqui dentro do parênteses. Quem é x ponto? Dx d sigma. Então, só explicitei aqui quem é o nosso x ponto. É o nosso dx d sigma. Só que percebam o seguinte. Aqui eu tenho d d sigma vezes 1 sobre a raiz. Isso aqui é justamente o nosso ds. Então, posso substituir aqui por dx ds. Coloco aqui abaixo. É justamente o que está aqui abaixo. O dds que já estava ali fora. O que está aqui dentro do nosso parênteses é justamente dx ds vezes 1 sobre c. Menos a segunda parcela aqui da nossa equação, ddx de 1 sobre c. A mesma coisa vai acontecer, a gente vai ter resultados semelhantes para y e para z. De tal sorte que as nossas equações agora parametrizadas em relação ao comprimento do arco vão ficar assim. São semelhantes. A diferença é a coordenada, ou x, ou y, ou z. A gente pode colocar esse grupo de equações na forma vetorial. Aqui é justamente o nosso dds, dx ds, dy ds mais dz ds são as componentes do vetor tangente unitário na direção do raio. Então, tem um vetor tangente unitário na direção tangente ao raio
né, as suas componentes são justamente essas derivadas em relação ao comprimento do arco em cada uma, né, das coordenadas. Foi o que eu coloquei aqui, o nosso tzinho. Tzinho vetor. É esse vetor tangente unitário dividido por c. Menos a derivada de 1 sobre c em relação a x, a derivada de 1 sobre c em relação a y, a derivada de 1 sobre c em relação a z, são justamente os componentes do vetor gradiente de 1 sobre c. É o que está aqui também. Então, na forma vetorial, esse grupo de equações vai ficar assim, onde esse nosso vetor, tzinho vetor, né, é o nosso vetor tangente unitário ao raio, né, na direção do raio. As componentes são justamente as derivadas das coordenadas em relação ao comprimento de arco. dx ds, y chapéu, mais dy ds, j chapéu, mais dz ds, k chapéu. Né? Aqui só explicitando, meu tzinho vetor é o vetor tangente unitário na direção do raio. Então assim, a gente encontrou as mesmas equações, agora parametrizadas em relação ao comprimento de arco S, e fez a forma compacta desse grupo de equações na forma vetorial, que é o que está aqui. Okay? Na aula que vem, a gente vai estudar, né, as nossas equações de Euler-Lagrange no meio homogêneo de velocidade constante. Se vocês tiverem alguma dúvida da aula de hoje, deixa aqui nos comentários, que eu respondo assim que possível. Por essa aula é só, e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.